Hum, ouvimos uma certa frase desde a infância, sabe? Aquela famosa, amar ao próximo como a si mesmo. Sim, é um clássico, né? Sua super dócil. Pois é. Soa como uma regra pacífica, quase tipo um lembrete gentil pra gente ser prestativa e boa. Mas e se, na verdade, isso for uma das maiores fórmulas de rebelião já escritas? Olha, essa é uma mudança de perspectiva e tanto. E se essa mensagem foi, sabe, propositalmente distorcida ao longo dos séculos para manter a humanidade submissa e incapaz de questionar as autoridades? Eu sou a sua apresentadora hoje e estou super animada porque este é oficialmente o episódio 4 do audiocast do Educadic. Uma marca muito bacana para o nosso projeto. Com certeza. E a nossa exploração hoje mergulha fundo na provocativa Carta Aberta à Sociedade. Esse texto foi escrito pelo terapeuta e fundador do Educadic, Antônio Conforti. E a grande questão que vai guiar a nossa investigação hoje é talvez o maior mistério da nossa estrutura social. Como a humanidade foi convencida a abrir mão do seu livre-arbítrio. E, mais importante, como a gente pode recuperar essa autonomia do ponto de vista psicológico. Né? Exato. E o texto propõe olhar para o amor próprio de um jeito diferente. Não como um conceito romântico ou egoísta, tipo focado no próprio umbigo. Uhum. Mas como uma ferramenta real de sobrevivência e lucidez mental. Então, para a gente entender como essa autonomia foi roubada, acho que precisamos começar pelo motivo. Faz todo sentido, investigar a causa raiz. Pois é, se a gente pensar no panorama da história humana, por que as estruturas de poder, seja um governo, uma instituição ou até dinâmicas familiares tóxicas, sabe? Por que elas teriam tanto interesse em suprimir uma coisa aparentemente inofensiva como o amor próprio? A resposta do autor para isso é bem direta. Porque o amor próprio real, na visão de Comfort, gera dois subprodutos que são letais para qualquer sistema de controle: E quais seriam esses subprodutos? a consciência e o discernimento. Pensa no mecanismo prático da coisa. Indivíduos com essas características operam através da responsabilidade, não da culpa. Ah, a culpa. A velha ferramenta de manipulação. Exatamente. A culpa é uma ferramenta de paralisação. Quando a pessoa sente culpa, o cérebro entra num ciclo meio que de busca por redenção externa, sabe? A pessoa baixa a cabeça, né? Fica esperando que a estrutura de poder perdoe ou valide ela. Isso. Já a responsabilidade, por outro lado, gera ação. A pessoa avalia a falha que cometeu, corrige o rumo e segue em frente. Ela não precisa jurar lealdade cega a ninguém para se sentir bem consigo mesma. Historicamente, seres humanos com esse nível de autonomia são péssimos súditos. Eles dão trabalho demais. Uma pessoa que pensa por si mesma não vai obedecer a uma ordem que não faz sentido, lógico, tipo, só porque alguém ostenta um título, né? Com certeza. O pensamento crítico é o inimigo da obediência cega. Nossa, isso me lembra muito aquela instrução de segurança super básica de aviação, sabe? Aquela do, em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão. Assim, a regra de ouro da sobrevivência em voo. Exato. A instrução é clara. Coloque a sua máscara primeiro, antes de auxiliar os outros. A lógica física ali é incontestável. Se a gente tenta salvar alguém sem oxigênio, a gente desmaia e vira só mais um corpo para o sistema resgatar. É a matemática pura da autopreservação. Pois é, mas a questão é, se a ciência da sobrevivência é tão clara assim, como foi que a nossa sociedade chegou num ponto onde colocar a própria máscara de oxigênio emocional passou a ser rotulado de egoísmo? Então, essa inversão de valores não aconteceu da noite para o dia. Sabe, foi uma construção metódica, baseada muito na exploração do medo e do nosso desejo de pertencimento. E o autor dá um nome muito preciso para as ferramentas que criaram essa confusão toda. E que nome é esse? Ele chama de heteronomias. Heteronomia. É uma palavra forte, né? Carrega um peso acadêmico, mas definitivamente não é um termo que a gente usa no dia a dia. Verdade, não é algo que você ouve na padaria. Como a gente pode traduzir isso para a mecânica do nosso comportamento? A etimologia da palavra é o melhor mapa aqui. O prefixo auto significa próprio e nomos significa regra ou lei. Então, autonomia é a capacidade de governar a si mesmo. A própria lei. Exato. Já hétero significa outro.
Portanto, heteronomia é o estado onde a regra, a lei ou a vontade que governa as ações de uma pessoa vem de fora. É meio que a terceirização do próprio eu. E a Carta do Comfort traça um paralelo fascinante ao apresentar dois tipos de heteronomia. E olha, elas aparentemente habitam mundos completamente diferentes. A primeira delas é a heteronomia química. Ah, então estamos falando de dependência de substâncias, tipo álcool ou drogas. Isso mesmo. Pensa no mecanismo de uma droga. Uma molécula externa entra no organismo e basicamente hackeia o sistema de recompensa do cérebro. Nossa, ela sequestra a vontade da pessoa. Perfeito. Sequestra a vontade e passa a ditar o comportamento do indivíduo. A pessoa deixa de agir de acordo com os princípios éticos dela e passa a agir apenas para satisfazer a demanda daquela substância. A lei que governa a pessoa não é mais dela. Faz todo sentido. É uma lei externa química ditando as regras. Mas aí o texto vai além, sabe? Ele introduz a segunda forma de controle, que é a heteronomia institucional. E é aqui que eu preciso fazer um pouco o papel de advogada do diabo, tá? Manda ver. Colocar o vício químico e a obediência institucional na mesma categoria de, digamos, sequestro da vontade, não é forçar um pouco a barra? Quer dizer, uma coisa destrói o corpo de forma aguda e médica, a outra é uma estrutura social invisível. Como a gente pode dizer que operam do mesmo jeito? É uma provocação forte mesmo, mas a genialidade da carta está justamente em mostrar que o mecanismo de captura é idêntico. O que muda é só o alvo. Como assim? Enquanto a química sequestra receptores de dopamina no cérebro, a instituição sequestra a nossa necessidade intrínseca de significado. O ser humano tem esse impulso natural, sabe, de buscar respostas para dilemas existenciais. Ah, entendi. Aquela angústia básica de quem somos nós e para onde vamos. Exatamente. E o que a heteronomia institucional faz, ela empacota essa busca, coloca um rótulo bonitinho e transforma essa inquietação em obediência. O autor cita um evento histórico incrível como grande estudo de caso dessa mecânica, o Concílio de Nicéia, no ano 325 d.C. Aquele convocado pelo imperador Constantino, né? Esse mesmo. Como esse evento específico ilustra esse sequestro da vontade? Então, antes desse período, a espiritualidade e a busca filosófica eram processos muito investigativos. Eram múltiplos, muito pessoais, as pessoas debatiam nas praças, buscavam conhecimento interno ativamente. Era algo vivo, então. Sim, muito vivo. Mas o que acontece no Concílio de Nicéia é a padronização disso. É a institucionalização da busca existencial pelo Império Romano. O processo deixou de ser uma jornada interna de descobertas e passou a ser, basicamente, a aceitação de um dogma externo chancelado pelo Estado. Caramba, eles trocaram a investigação pela submissão. Trocaram as escolas, que ensinam a pensar e debater, por púlpitos, que exigem concordância silenciosa e absoluta. Nossa, então o conforto emocional passa a ser a isca. No lugar de arcar com aquele peso assustador de definir a própria bússola moral e lidar com as incertezas, a pessoa aceita um manual de regras pronto. É um alívio imediato, né? Mas o preço desse alívio emocional é caríssimo. É autonomia. A instituição vira para você e diz algo como: olha, não se preocupe em pensar. Nós pensamos por você. Apenas obedeça. E a genialidade perversa disso, se a gente pensar bem, é que a pessoa que sofre de heteronomia institucional raramente percebe que perdeu o livre-arbítrio. Esse é o ponto-chave. Ao contrário da dependência química, que, sabe, carrega um estigma social super pesado, a submissão cega a dogmas muitas vezes é recompensada. É celebrada, né? A pessoa ganha status, aplausos, aquela falsa sensação de segurança da massa. Ambas as heteronomias desviam o indivíduo da jornada pessoal, mas só uma é vista como virtude. Exatamente. E isso nos leva direto para as trincheiras da recuperação. Porque se a nossa vontade está sendo constantemente bombardeada por tudo isso, como a gente pega o controle de volta? Pois é, o texto do Comfort menciona uma frase muito comum em clínicas de reabilitação. E confesso que ela gera um desconforto imenso, assim, logo de cara. Qual frase? É aquele jargão. Primeiro eu, segundo eu e terceiro eu. Ah, sim. É um choque para muita gente ouvir isso.
Totalmente. E eu preciso questionar aqui, se todo mundo sair por aí repetindo isso de primeiro eu, a gente não vai acabar criando uma sociedade de narcisistas insuportáveis? Onde é que a gente traça a linha entre autopreservação e egoísmo puro? Olha, essa é uma reação muito comum, mas ela nasce justamente da nossa confusão estrutural sobre o que realmente significa cuidar do outro. Tem uma diferença colossal entre narcisismo e a imposição de limites saudáveis. Explica melhor essa diferença. O narcisista, ele utiliza os outros como ferramenta, sabe? O outro é só um objeto para alimentar o ego dele. O princípio do primeiro eu, defendido nas clínicas e na carta, reconhece uma verdade psicológica que é irrefutável. Que seria a da máscara de oxigênio de novo. Exato. Ninguém consegue sustentar o cuidado externo se a própria estrutura interna estiver desmoronando. Você não pode dar o que não tem. Mas a nossa cultura pop ensina o exato oposto o tempo todo. Pensa na literatura romântica, nos filmes de Hollywood, nas músicas. Nossa, o tempo todo. O sacrifício é lindo na tela. Sim, o sacrifício absoluto, a anulação de si mesmo, tudo isso é romantizado e recebe o rótulo de amor verdadeiro. É aquela ideia tóxica de eu abro mão da minha vida, dos meus sonhos, da minha saúde para salvar a outra pessoa. E se a pessoa se recusa a entrar nessa dinâmica, ela é chamada de fria. Exatamente, fria e egoísta. Essa é talvez a mentira mais destrutiva que a gente consome em escala industrial. A Carta do Educador desmonta essa romantização, chamando a coisa pelo nome real: codependência e adoecimento mútuo. E como é a mecânica disso na vida real? Pensa numa relação sem limites. Alguém decide anular as próprias necessidades para tentar, entre aspas, consertar uma pessoa próxima que tem um comportamento destrutivo. Em pouquíssimo tempo, a energia de quem está tentando ajudar simplesmente acaba. A pessoa entra em privação de sono, estresse crônico, ela perde a própria identidade. E o que acontece logo depois disso? O sacrifício cego invariavelmente gera ressentimento. A conta chega. Porque, no fundo, quando a gente abre mão de tudo por alguém, nós passamos a cobrar que aquela pessoa justifique o nosso sacrifício, mesmo que a gente não fale isso em voz alta. É uma cobrança silenciosa e esmagadora. E isso é um fardo pesado demais para qualquer um carregar. O cuidado que não respeita o limite individual nunca é gratuito, sabe? Ele cria uma dívida emocional impagável. Nossa, isso muda tudo. É por isso que o primeiro eu, segundo eu, terceiro eu é tão vital na reabilitação, então. Sim. Uma vontade que foi anulada por anos, seja por substâncias ou por crenças abusivas e heteronomias institucionais, não se reconstrói servindo aos outros. Ela se reconstrói fortalecendo o self. A autodeterminação, a autonomia é um bem inalienável. É só quando a pessoa está preenchida de si mesma que o ato de amar ao próximo vira generosidade de verdade, e não um mercado de carências. Caramba! Bom, se nós estamos redefinindo a base do amor e do cuidado, exigindo limites rígidos e pensamento crítico, o que acontece com a ideia de espiritualidade? Boa pergunta. Porque assim, a gente foi condicionado a imaginar a pessoa espiritualizada como aquela figura translúcida, zen, passiva, que tolera todo tipo de absurdo e nunca, jamais entra em conflito com ninguém. Mas o texto sacode muito essa visão. E sacode porque a espiritualidade também foi sequestrada por essa mesma estrutura de obediência passiva. Conforti faz um movimento muito lúcido ao resgatar a origem da palavra. Espírito vem do latim spiritus, e isso se refere ao sopro, ao ar em movimento. É aquilo que habita a mente e impulsiona a gente para a ação. Ou seja, nada de inércia. Nada. O verdadeiro despertar espiritual sob essa ótica não tem nada a ver com entrar num transe místico de aceitação passiva do mundo. Então não é sobre sentar no alto de uma montanha, esvaziar a cabeça e tentar não se estressar com os problemas da sociedade. De forma alguma. O despertar genuíno é altamente ativo. Ele é intelectual e, acima de tudo, cognitivo. É o momento exato em que a consciência se acende para o seu próprio valor e dignidade. E o mais interessante é como o autor traz ferramentas práticas para isso. Ele não deixa a ideia flutuando no ar. Ele usa a psicologia baseada em evidências, né?
Sim, ele aponta diretamente para abordagens clínicas como a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, e a TREC, que é a terapia racional emotiva comportamental. Elas funcionam como escolas mentais. E aqui entra um mecanismo que eu acho fascinante e quero explorar com você. A gente pode pensar nessas terapias como uma espécie de varredura de antivírus para o cérebro humano. Gostei dessa imagem. Se a gente assumir que a nossa mente é o hardware do computador, a nossa educação e a cultura instalam o sistema operacional, certo? O problema é que ao longo de décadas sofrendo com essas heteronomias, nós fomos infectados por malwares disfarçados de tradição. Essa analogia é fantástica. Vamos construir em cima dela. Na prática, o que seriam esses malwares? Eles são aquilo que a psicologia chama de crenças centrais disfuncionais. São pensamentos irracionais que ficam rodando em segundo plano o tempo todo sem a gente perceber. Dá um exemplo de um código desses rodando. Códigos como: se eu disser não e impuser um limite, seria abandonado para sempre. Ou então, eu só tenho valor se eu agradar absolutamente todo mundo nesta sala. E até coisas como: eu não tenho capacidade de tomar boas decisões por conta própria. É um peso enorme. E aí é que entram a TCC e a TREC. Elas seriam um software que escaneia esses códigos corrompidos. O terapeuta ou a própria pessoa treinada para terapia, para o sistema e pergunta: peraí, quem instalou esse código de que você não tem valor? Onde estão as evidências empíricas no mundo real que sustentam que dizer não vai resultar em abandono imediato? Exato. E é aí que a mágica da neuroplasticidade acontece. O Albert Ellis, que foi o psicólogo criador da TREC, demonstrou algo revolucionário. Ele mostrou que não são os eventos adversos da vida que causam aquele sofrimento paralisante. São as crenças irracionais que a gente tem sobre esses eventos. Nossa, a forma como a gente lê o evento é que nos destrói. Isso, quando a terapia ajuda o indivíduo a confrontar e desafiar essas crenças, usando lógica e evidências, a gente está literalmente reescrevendo os caminhos neurais. A pessoa desinstala o código do medo e programa o código da resiliência e da autonomia. Que libertador! É o momento em que a pessoa deixa de ser uma espectadora passiva da própria mente e passa a ser, como a Carta do Educador define muito bem, o próprio legislador moral. Ela questiona o dogma e exige a verdade, o antivírus deleta a culpa e instala a responsabilidade. É um trabalho fenomenal. Mas, vem cá, se a gente fizer todo esse trabalho árduo, se a gente enfrentar o desconforto de desinstalar crenças antigas e finalmente colocar nossa máscara de oxigênio primeiro, qual é o destino final? O que tem do outro lado dessa jornada cognitiva toda? A gente chega num conceito que representa meio que o auge do desenvolvimento humano, na visão do autor, a individuação. Individuação. Explica isso pra gente. É o processo contínuo de emergir como um indivíduo único, sabe? Com fronteiras psicológicas muito claras e absolutamente distinto do comportamento da massa. E o jeito que o texto aborda a massa é crucial aqui. A massa não é só um monte de gente reunida. Ela é descrita como uma entidade voraz. Ela literalmente devora aqueles que não possuem autoconhecimento e senso crítico afiado. Credo. Isso soa até meio assustador. Mas é real, porque a massa não tem interesse em indivíduos autênticos. Ela precisa de peças para a engrenagem. Perfeito. Peças obedientes. Ela quer pessoas que consumam os mesmos produtos por insegurança, que tenham os mesmos medos por indução e que obedeçam às ordens pela pura necessidade de aprovação. Se uma pessoa não delimita muito bem quem ela é e quais são as regras internas dela, o barulho da multidão simplesmente engole ela. Exato. Sem fronteiras claras, a pessoa vira um mero reflexo do ambiente. Fica vulnerável a qualquer manipulador. O texto conclui que um ser humano alienado de si mesmo, vazio de amor próprio, é extremamente fácil de dominar. É só jogar um pouco de culpa, acenar com uma falsa promessa de pertencimento condicional e a pessoa aceita qualquer indignidade. Mas em contrapartida, um ser humano que completou ou está no caminho dessa individuação, alguém que conhece as próprias sombras, que rodou um antivírus nas crenças e que se ama profundamente,
esse ser humano vira o maior pesadelo das estruturas de controle. Ele é impossível de ser domado pelo medo. É o fim da vulnerabilidade. A autonomia verdadeira corta a energia das heteronomias. Quando não precisamos que a instituição dite o nosso valor, a ameaça deles perde o efeito. E olha que beleza paradoxal. A retomada do amor próprio não te isola do mundo. Pelo contrário. Uma pessoa forte e independente tem muito mais capacidade de contribuir para a sociedade de forma real do que alguém esgotado e preso em codependência. Com toda certeza. Bom, essa exploração de hoje redefiniu totalmente o que a gente considera virtude. Se a gente tentar sintetizar esse percurso fenomenal que a Carta Aberta à Sociedade nos propôs neste episódio 4 do audiocast do Educadquê, nós vimos como o amor próprio foi subvertido por quem lucra com a nossa culpa. Entendemos a armadilha das heteronomias e como o excesso de dogma sequestra a mente igual uma química. E claro, o principal. Descobrimos que o verdadeiro despertar espiritual não é fechar os olhos e aceitar tudo, mas abrir os olhos, reestruturar a mente e buscar a individuação. É sair do papel de vítima para virar autor da própria existência. É árduo. Exige bater de frente com o condicionamento, mas é o único caminho para a liberdade autêntica. E antes da gente encerrar, queremos deixar um pensamento rápido para provocar uma reflexão em quem nos ouve. Nós falamos que a massa devora quem não impõe limites e que o sacrifício gera ressentimento, certo? Certíssimo. Então, vale a pena pensar numa área da vida onde hoje existe muita exaustão. Pode ser um projeto de trabalho que não tem fim, uma relação sem reciprocidade, ou aquela dinâmica familiar que drena toda a sua energia. Será que essa sensação de estar sendo consumido não é um sintoma claro de que falhas nas suas fronteiras estão permitindo invasões? É uma excelente provocação. O que aconteceria na prática se a lógica do primeiro eu, segundo eu, terceiro eu começasse a operar a partir de amanhã nessa exata situação? É o primeiro passo para a mudança real. E como vimos, não há nenhum egoísmo em se proteger. Exato. Rodem seus próprios antivírus cognitivos, questionem os dogmas invisíveis e garantam o próprio oxigênio antes de tentar salvar o mundo ao redor. Foi incrivelmente instigante mergulhar nessas ideias ao lado de você hoje. Um excelente dia a quem acompanhou nosso audiocast. Mantenham as mentes afiadas e até o nosso próximo encontro.